Estou aqui com o doutor Marcelo, que fez comigo aqui o teste ergospirométrico, é isso? Ergospirométrico, teste cardiopulmonar. A princípio, todo esse teste que eu fiz, qual que é a função desse teste para quem é atleta, quem está correndo, fazendo outros esportes? Qual a importância? Só um detalhe que ele quer fazer a entrevista depois do teste, que ele estava ansioso, estava com medo, não sabia o que ia ser, agora ele está relaxado, ele viu que foi tudo bem, agora ele quer conversar. Ele está me entregando, porque se tivesse alguma coisa zoada aqui, a gente já cortava, né? Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard. Primeira coisa do teste de esforço cardiopulmonar ou ergospirométrico é a questão médica. Você já está treinando, já está com volume de corrida, está sentindo tudo bem, mas não existe nenhuma garantia de que realmente esteja tudo bem com a tua saúde para fazer o esforço. Não só o esforço da maratona, que no caso acaba sendo um esforço muito maior do que uma prova mais curta, normal, ou uma atividade apenas recreativa, mas para qualquer um que pretende se exercitar deveria fazer pelo menos uma vez por ano esse teste, porque muitas doenças cardíacas pulmonares são silenciosas, então nem todas vão manifestar sintomas que te levem a procurar atendimento médico. Então o que a gente tem que fazer aqui? Simular esse esforço que você pretende fazer fora, monitorado, e ver suas respostas. O que a gente avalia aqui? A resposta cardíaca ao esforço, comportamento de frequência cardíaca, comportamento de pressão arterial, se você tem algum sintoma ao longo do esforço, decorrente de alguma arritmia, algum bloqueio cardíaco, alguma coisa assim que possa te oferecer risco à prática de atividade física. O seu foi 100% normal, esse comportamento de frequência. A ideia é que seja um teste de esforço máximo, porque a maioria das alterações só surgem a partir de determinado nível de esforço, então a gente submete o atleta a um esforço máximo. A parte espirométrica, que é o que diferencia de um ergométrico básico, é que a gente tem as variáveis ventilatórias. E nas variáveis ventilatórias a gente vê a resposta pulmonar ao esforço, também se tem a gente detecta alguma alteração na ventilação pulmonar, que possa sugerir alguma doença pulmonar. E através da análise da tua respiração, onde a gente avalia o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico, a gente tem todas as variáveis ventilatórias do exercício. Isso é uma maneira da gente inferir a tua resposta metabólica e fisiológica ao esforço. Então, além da gente estar avaliando a parte cardíaca e pulmonar na questão médica, sabendo se está tudo bem, através da avaliação da tua respiração, a gente consegue avaliar o teu metabolismo durante o esforço físico. I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew. Tá, o que significa avaliar? Isso que eu ia perguntar. O que é avaliar o metabolismo do esforço físico? É a determinação das variáveis ventilatórias, com os limiares ventilatórios, consumo de oxigênio, que é o tal do VO2, que todo mundo pergunta do VO2. Isso aí vai ajudar em quê? Entender como é que você está nesse momento, como é que é a tua resposta ao esforço nesse momento, quais são tuas zonas aeróbicas, anaeróbicas e zonas mistas, e com isso a gente consegue te auxiliar no treino. Fazendo um resumão, ergospirométrico, check-up médico, saber se está tudo bem, em ordem, preventivo, que praticamente, te ofereça segurança para a prática de atividade física, e ao mesmo tempo a gente consegue te auxiliar no processo de treinamento, seja ele para o teu processo de treinamento para maratona, seja para um cara que está começando a corrida, seja por um cara profissional, ou seja por um simples sedentário que pretende iniciar qualquer tipo de atividade física, seja uma caminhada, um projeto de dança, qualquer coisa assim. Ou seja, para um maratonista com tempo de... Não, isso aí deixa pra lá. Vou fazer o próximo, na próxima. Ele é humilde. Eu vou fazer um vídeo só com o doutor pra ele contar as experiências dele sobre maratona. Quer? Na próxima a gente faz. Você topa? Vamos fazer? Daí você conta, porque você já tem quantas maratonas? Quantas você tem? 8 aí. Tem experiência pra contar pra gente, então eu vou explorar isso aqui depois. Hoje a gente veio aqui pra falar dele. Falamos da parte de check-up. Estava tudo bem, resposta cardíaca dentro do esperado, resposta pulmonar dentro do esperado, não teve nenhuma anormalidade que nos obrigasse a seguir qualquer tipo de investigação cardiopulmonar. Então, pelo teste de esforço, você está apto a praticar atividade física, seja ela de alta intensidade para fazer uma maratona, seja para fazer um simples programa de condicionamento. Liberado, então. Liberado. Isso, ótimo. E aí a gente passa para um ponto mais específico do processo de treinamento, principalmente para maratona, que não é simplesmente calçar um tênis e correr. E sair correndo. Existe todo um projeto de preparação que vocês estão tentando mostrar para o pessoal. Isso. Onde através desse teste a gente consegue auxiliar no programa de treinamento.
determinando as zonas de treino, exatamente em que zona você vai fazer teu treino longo, em que zona você deveria fazer teu treino tiro, se você devia priorizar treinos mais intensos, você deveria priorizar treinos com maior volume. Vou te passar as referências em frequência cardíaca e em velocidade e pace. Certo. Você vai ter duas referências a serem seguidas com as zonas de treinamento que a gente vai te passar. Em frequência cardíaca e velocidade. E velocidade se você treinar em esteira em km por hora ou em pace se você for treinar com o teu GPS na rua. E com isso a gente consegue auxiliar na planilha, na periodização. E a ideia, aí já saindo um pouquinho da parte média, falando da parte de performance, é reavaliações periódicas. Sim, Porque sim. a gente vai montar uma planilha de treinamento aí de 4 a 6 meses mais ou menos, de acordo com esse teste de hoje. Isso para o atleta de alta performance ele faz então em períodos bem mais curtos, né? Dependendo do qual a prova ele vai fazer, qual o perfil altimétrico dessa prova, quanto que ele já está de volume na temporada, qual é o objetivo, se ele vai só para completar ou se você vai fazer essa maratona para tentar o melhor da tua performance. O objetivo são os mais diversos possíveis. Certo. E o objetivo é individual de cada atleta, de cada paciente avaliado. Nem todo mundo quer fazer uma maratona e nem todo mundo quer fazer uma maratona no melhor da performance. Muita gente está indo fazer só para completar. Tá ótimo, tá terminou, tá ótimo. Então a gente tem que saber qual o objetivo dessa pessoa para através dessa nossa análise a gente conseguir auxiliá-lo. Perfeito. Primeira variável que a gente analisa ao terminar o teste é essa curva, esse gráfico verde, que é o gráfico do consumo de oxigênio. Ele é progressivo porque o esforço foi progressivo. Ele começou caminhando e foi a cada minuto a velocidade aumentando. Então, como a intensidade do esforço aumentou a cada minuto, o consumo de oxigênio aumentou concomitantemente. Certo. No final, essa curva que tinha uma maior inclinação, ela começa a perder inclinação no final do gráfico, tendendo a formar uma reta. Por quê? Porque por mais que a gente estivesse aumentando a intensidade do esforço, você já estava atingindo a tua máxima capacidade de consumir oxigênio. Entendi. Você já estava esgotando toda a tua zona aeróbica de consumo de oxigênio, onde a parte final do teste é uma zona predominantemente anaeróbica. Por quê? Você estava sobre alta demanda energética, só que essa energia, grande parte dela, de fontes anaeróbicas. Certo. Por quê? Porque você já estava com a tua capacidade de consumo aeróbica de oxigênio já praticamente esgotada. A gente nunca fala 0%, 100%, porque são sobreposições de mecanismos energéticos. Então nunca é, agora é 0% aeróbico, 100% anaeróbico. É uma sobreposição, mas nesse estágio final, a carga aeróbica já diminuiu bastante, você estava praticamente toda a energia proveniente de fonte anaeróbica com alta produção de ácido lático. E aqui a gente procura o maior valor dessa curva, ponto mais alto, que teria o maior valor, que é a determinação do VO2 máximo, que seria o ponto máximo de consumo de oxigênio, que é um marcador de aptidão cardiopulmonar. O teu, no caso aqui, ficou em torno de 51 mililitros por quilo de oxigênio. O que seria esse 51 mililitros, doutor? Eu sou leigo, totalmente. Isso é uma variável de avaliação de capacidade aeróbica, tá? Certo. Isso é individual de cada um, é uma característica genética, você já tem o teu VO2 máximo aí guardado nas tuas células musculares, que depende de proporção de fibra aeróbica anaeróbica, então já é uma composição genética tua. E o que o treinamento te faz é proporcionar que você consiga atingir o máximo teu. Você já meio que tem isso guardado. Ou seja, isso essa capacidade eu não consigo aumentar. Perfeito, é aí que eu queria porque chegar. Todo mundo já nasce com essa genética. Exatamente, o VO2 não é modulável no sentido de aumentá-lo com o treinamento. O que o treinamento te faz é que você consiga atingir o melhor que você já tem aí intrínseco. Certo. Tá? O que a gente consegue melhorar são as variáveis ventilatórias, os equivalentes ventilatórios dos limiares através do treinamento. Certo. Isso sim. Então você pode manter o mesmo VO2, mas está correndo muito mais rápido, muito melhor, porque com o processo de treinamento a gente modulou esses teus limiares ventilatórios. Entendi. Tá? Mas o VO2 é uma característica genética individual de cada um, que é um marcador de capacidade aeróbica. Tem algumas pessoas então que já podem nascer abençoadas com a capacidade de... Exatamente, por isso que o atleta de ponta, atleta de elite, o vencedor,
tem muito treinamento, mas certo. ele já tem aquilo guardado com ele. O que o treinamento faz é proporcionar ele atingir esses excelentes resultados. Entendi. Depois que a gente determinou o VO2 máximo, o próximo passo é determinar os limiares ventilatórios. Certo. Tá? São 2 limiares ventilatórios que a gente tem, podem ser chamados limiar anaeróbico, limiar de lactato, limiar de esforço 1 e 2. Aqui a gente vai chamar de limiar 1, limiar 2 para facilitar o entendimento. Ok. O que ocorre no primeiro limiar ventilatório? Seria um momento que você está deixando estar no metabolismo praticamente aeróbico e você começa a recrutar o metabolismo anaeróbico através da produção de ácido lático oriundo da quebra da glicose. Glicose é essa que vem da gordura, do carboidrato. Geralmente em baixa intensidade a proporção de gordura é maior do que carboidrato. Certo. Então a gente sai de uma zona leve em que basicamente o oxigênio está sendo o teu combustível para a atividade física e passa a recrutar um outro mecanismo energético. Sempre lembrando que nunca 100%, nunca 0%. São sobreposições de mecanismos energéticos. Então o primeiro limiar ventilatório é o momento que começa a ocorrer uma exacerbação do metabolismo anaeróbico proveniente da quebra da energia através da glicose, oriunda da produção de ácido lático. Onde esse ácido lático, no primeiro limiar ventilatório, a produção dele é muito baixa e tua capacidade de metabolização e remoção da musculatura ainda é alta. Então, no primeiro limiar ventilatório, no momento que você começa a produzir ácido lático, decorrente do metabolismo anaeróbico, mas ele ainda não vai acumular na tua musculatura. Ele vai fazer parte do teu processo energético, mas não vai ainda ser um dano. Não é o problema. O que na prática é o primeiro limiar ventilatório? É a zona dos treinos longos. Zonas anteriores mais leves que o primeiro limiar ventilatório, uma zona de aquecimento, treino regenerativo. O primeiro limiar ventilatório, a gente marcou aqui em torno de 10 km por hora num pace de 6. Tá? Costumo falar em torno, porque muita gente questiona. Primeiro, isso aqui não é uma ciência exata, isso aqui não é engenharia. Claro. E não é que chega em 10 km por hora, existe uma mudança abrupta do que está ocorrendo no teu corpo. Lembra que eu falei, é uma sobreposição de mecanismos energéticos. Então, em torno de 10 km por hora é que ocorre essa mudança no teu organismo, onde o metabolismo que vinha quase que basicamente aeróbico, você começa a recrutar um mecanismo anaeróbico com quebra de gordura e carboidrato em glicose, e isso vai gerar produção de ácido lático. Pelo teu padrão de gráfico, pela tua resposta metabólica ao esforço, eu vejo que você é um cara que precisa aumentar volume, mas não é um cara que precisa aumentar só volume. Você é um cara que precisa aumentar um volume com qualidade, um volume com intensidade. Sim. Não adianta te pôr para ficar rodando só todo dia, horas a 10 km por hora, que é o peso do teu primeiro limiar. Por quê? Porque é uma resposta individual. Então, não é porque todo mundo onde a gente determina o primeiro limiar e o cara tem que ficar treinando só em cima daquilo ali. Depende da tua resposta ao esforço e de que prova você vai fazer. Esse ergo espirométrico que a gente fez com determinação de VO2 máximo e limiares ventilatórios não é o melhor teste que a gente faz para determinação de tempo de prova. Você faz um teste posterior a esse, com dosagem do lactato sanguíneo, em que a gente consegue inferir o ponto que começa a ocorrer acúmulo desse ácido lático na circulação, que seria um ponto que você já não consegue mais metabolizá-lo e removê-lo com aquela mesma eficiência que teria no primeiro limiar ventilatório, como eu te falei. Só para explicar para quem não sabe, o que é o ácido lático? O ácido lático é um produto final do metabolismo anaeróbico. Lembra que eu falei que tem momentos que o corpo não consegue utilizar o oxigênio tão bem para a produção de atividade energética. Então ele começa a recrutar outras formas de energia, que é a quebra da glicose, que é oriunda do carboidrato, da gordura, por exemplo, sem a participação do oxigênio. Toda vez que essa reação química ocorre, o produto final dela é o ácido lático. Em algumas situações de carga, você ainda tem capacidade de metabolizá-lo, gera um novo processo químico e ele não acumula nada. Acumulando, qual o problema? A partir de um ponto, ele acumula na forma de sal, que é o lactato, e a gente consegue dosar esse aumento dele. O que acontece isso na prática? Seria uma zona que te oferece risco maior à fadiga. Então, numa prova de longa duração, a gente não poderia atingir esse limiar de lactato em fases precoces da prova, que isso aí iria te levar a uma fadiga com alto risco de quebra na prova, tá? E de trazer diversos sintomas, ou só sintoma muscular e você não conseguir manter a mesma performance, ou até mal-estar, um vômito, desmaio, uma série de coisas. Por aqui a gente consegue mais ou menos inferir isso, de maneira indireta. Sim. A gente percebe que a partir desse momento aqui, ocorre uma mudança brusca no teu metabolismo em relação aeróbica e anaeróbica. Que é o verdinho? Esse verdinho que ele está até aqui um momento de certa estabilidade, a partir daqui ele exponencia. Por que ele exponencia? O que a gente está vendo aqui é o equivalente ventilatório de oxigênio. É a relação da ventilação pulmonar com o consumo de oxigênio. Então, numerador, denominador.
Por que teve essa subida abrupta? Porque você aumentou muito mais o numerador, que é a ventilação pulmonar, sem aumentar tanto o denominador, que é o consumo de oxigênio. Obviamente, o consumo de oxigênio estava aumentando e você estava fazendo um esforço progressivo. Só que o aumento da ventilação pulmonar, ventilação é o a frequência respiratória, foi muito maior do que a efetivo consumo de oxigênio pela musculatura. Ou seja, você estava fazendo um esforço muito maior sem aumentar tanto a eficiência energética no consumo de oxigênio. Por que você começou a hiperventilar? Porque você começou a acumular gás carbônico no corpo. Por que você começou a acumular gás carbônico? Pelo efeito tampão que está agindo no ácido que você está acumulando. Então significa que a partir daquele momento ali que essa curva verde exponenciou, teu pH sanguíneo começou a cair devido ao acúmulo de ácido lático, os sistemas tampões começaram a agir e você aumentou a tua ventilação pulmonar para tentar compensatória. Que apesar de eu não ter dosado o teu ácido lático durante o exame, eu sei que em torno mais ou menos desse ponto ocorreu o início do acúmulo dele. Mas eu sei que para você ficar correndo abaixo de 4,40, 4,35 na maratona vai te oferecer grande risco. Tem tolerância? Vai quebrar de vez? Não, a gente tem uma certa tolerância. A tolerância é individual, depende da resistência anaeróbica de cada um e de quanto isso foi treinado, mas vai em torno de 30 minutos a 1 hora. Pode ser utilizado em momentos finais da prova. Agora, se você já estiver trabalhando nessa zona em momentos precoces da prova, muito provavelmente no final você vai esgotar essa tua reserva de 30 minutos ou 1 hora, que eu ainda não conheço qual é essa tua reserva. Entendi. Aí que o pessoal quebra. Então, tudo é que prova você vai fazer, quanto tempo vai durar essa prova e em que intensidade você vai fazer. Tudo é, a questão da intensidade está muito ligada à duração da intensidade. Você pode fazer uma prova de 5 km além desse limiar de lactato, mas você não pode fazer uma maratona. Porque a prova de 5 vai ser curta, né? Vai ser doído, o mal-estar vai ser desconfortável, mas o tempo é curto. Agora, na maratona já não dá para fazer. Por isso que a gente tá, que você foi a conversa inicial nossa, acho que com a maratona a gente tem que se cercar de melhores informações possíveis, porque o que acontece ao longo dos 42 km é muito mais coisa do que ao longo de 5 km. Exatamente. Não que quem corra 5 ou quem corra 42 é melhor ou pior, né? Não, a questão é o tempo de esforço. Tempo de esforço, exatamente. A grande questão é o tempo de esforço. Bem resumido, bem leigo. No primeiro limiar ventilatório seria uma zona onde há o início da produção lática oriunda do metabolismo anaeróbico. Produção baixa de ácido lático, o organismo ainda com alta capacidade de metabolização, esse ácido lático não acumula. Onde eu falei lá no limiar de lactato, que o teu está em torno de 12 a 13 por hora, mais ou menos inferido por hoje, você começa a acumular, porque a tua capacidade de metabolização e remoção desse ácido lático já não está mais funcionando perfeitamente. Então ele passa a acumular com aquela certa tolerância. Sim. Até que você atinge um ponto que você já não metaboliza mais nada. Todo o ácido lático produzido fica acumulado. Só acumula. É aí que a gente atinge o segundo limiar ventilatório. Na prática, o que é? Treinamento de tiro. Alta demanda energética, curta duração. Por que é curta duração? Porque como a gente já saiu de uma zona aeróbica, está trabalhando numa zona anaeróbica, lembra que eu te falei? Que a gente já não consegue mais consumir oxigênio, apesar de você estar respirando muito, esse oxigênio que entra, ele já não é mais consumível pela musculatura, toda a tua energia nesse momento de esforço é proveniente do metabolismo anaeróbico. Toda vez que a gente não tem o oxigênio participando do fornecimento de energia, a duração desse esforço é curta. É alta intensidade, alta demanda energética, mas curta duração, porque não tem o oxigênio participando. É o que acontece a partir do segundo limiar ventilatório, que na prática são os treinos de tiro. São os treinos de tiro. Tá? E é tiro que com duração máxima de 3 a 4 minutos. Então muita gente fala, meu segundo limiar ventilatório é 15 km por hora. Ok, pace de 4 por 1. Aí o treinador passou um tiro de 2.000 metros. 2.000 metros não é tiro. Pra gente levar o pé da letra de tiro, zona anaeróbica, além do segundo limiar ventilatório, seria esforços que durariam no máximo 3 a 4 minutos. Então seria 200, 400, 600, 800 metros para os mais rápidos, 1.000 metros para os mais rápidos. Tudo aquilo que eu falei, é tempo de esforço. Então, tempo de esforço que vai ser submetido nos treinos intervalados de tiro, tempo de esforço do teu treino longo, tempo de esforço que você pretende fazer a prova. Então tudo isso é assim, em que intensidade você pretende fazer a maratona? Vamos ver se isso é viável. Quanto tempo vai durar? Vai durar mais ou menos tanto tempo. Então a gente consegue programar mais ou menos a tua prova de acordo com a avaliação desses limiares. Entendi. Então pessoal, fiz aqui o exame, aparentemente tô ok, não tô? Tudo em ordem. O nosso teste do normal. Tem outros exames, só pra gente deixar aqui bem claro, a avaliação cardíaca completa para a prática de atividade física com segurança não é apenas um teste de esforço. Exato. Tá?
Marcel já passou em consulta, vai fazer Vamos fazer exames de sangue, fazer o eco e o eletro. Exatamente. Isso. Então essa é a avaliação cardiológica ideal para a prática de atividade física. Hoje no teste de esforço tudo normal. Bacana. Não tem nenhuma contraindicação. Falamos um pouquinho dos limiares ventilatórios. Acho que no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas variáveis auxiliando no processo de treinamento. Então só para a gente fechar, uma coisa que a gente falou aqui, não estava gravando, qualquer dor é sinal de alarme, tá? Seja ela no joelho, no pé, ou no peito, ou na cabeça. Então dor é sinal de alarme. Então a gente vai conversar isso nos próximos vídeos aí, mas já podemos frisar a partir de hoje aí que dor é sempre sinal de alarme e procurar atendimento especializado. Tá bom, Marcelzão? Show de bola. Muito obrigado, viu? Bons treinos. Valeu, viu? Depois ver mais algumas vezes. Ele vai me dar dicas de maratona ainda tem tempo aqui. Fechou, valeu, doutor. Obrigado. Yeah, I'm scattered, we're just friends.